Olá, continuando as nossas conversas em direito constitucional sobre Ministério Público, nós temos que o MPU, ele é comandado pelo Procurador-Geral da República. Outra dica que eu dou, sempre que vier a nomenclatura geral, indica chefia. Então, quando eu falo o Procurador-Geral de Justiça ou o Procurador-Geral da República, eu estou indicando por esse geral a chefia, o comando administrativo. O Ministério Público da União, ele tem particularidade. Ele é comandado pelo Procurador-Geral da República. E o Procurador-Geral da República, ele pode escolher 2 auxiliares. Então, ele é nomeado pelo Presidente da República e ele pode escolher 2 auxiliares. Ele pode escolher o Procurador-Geral do Trabalho e o Procurador-Geral da Justiça Militar. Porque como são órgãos da justiça especializada, ele escolhe alguém dentre a carreira daqueles procuradores do trabalho, daqueles procuradores militares, para lhe auxiliar no exercício da função. Então, o chefe do MPU é sim o Procurador-Geral da República. Mas quando você ouvir falar o Procurador-Geral do Trabalho, e aí você fala, uai, mas a Constituição Federal não fala sobre isso. Aí nós já sabemos que a legislação específica autoriza o Procurador-Geral da República a escolher esse seu auxiliar. A Constituição Federal diz lá no artigo 128, o Ministério Público abrange, e aí ele traz essas subdivisões nos incisos 1º e 2º sobre o MPU e sobre o MPE. Parágrafo 1º. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo presidente. Aí vem os critérios, quem que o presidente escolhe? Dentre integrantes da carreira, ou seja, ele é concursado, a aprovação maiores de 35 anos, a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Então, o presidente da República o procedimento tem sido fazer uma eleição interna dentro do Ministério Público e manda esses nomes, os vencedores, manda uma lista tríplice para o presidente da República. Mas esse é um critério interno, não é um critério constitucional. O critério constitucional diz que o presidente da República, dentre aqueles membros do MPU, ele escolhe uma pessoa acima de 35 anos, que tenha lá uma ficha funcional louvável, submete esse nome ao Senado Federal. O Senado Federal costuma fazer essa sabatina, chama aquele candidato responde às questões do Senado e depois o Senado Federal, por votação de maioria absoluta, diz sim àquela indicação do presidente da República. Então, é uma nomeação conjunta. O presidente indica o nome, mas precisa ter a concordância, a anuência da maioria absoluta dos membros do Senado Federal. A destituição é o caminho inverso. O presidente solicita a autorização do Senado, o Senado Federal a destituição anterior ao término do mandato de 2 anos. O Senado Federal, por votação igualmente de maioria absoluta, concorda com a destituição e aí o presidente da República formaliza essa destituição. Essa regra está lá no parágrafo 2º do artigo 128. Já no artigo 128, parágrafo 3º, traz uma peculiaridade, diz assim: os ministérios públicos dos estados e do Distrito Federal e territórios formarão lista tríplice dentre integrantes da carreira na forma da lei respectiva para escolha de seu procurador-geral, que será nomeado pelo chefe do Poder Executivo para mandato de 2 anos, permitida uma, e não há, uma
recondução. Parágrafo 4º. Os procuradores gerais nos estados e no DF poderão ser destituídos por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo na forma da lei complementar respectiva. Aí você fala assim, Núria, mas o parágrafo 3º fala em chefia do Ministério Público do Distrito Federal. E o Ministério Público do Distrito Federal, ele não integra o MPU? E o chefe do MPU não é o PGR, o Procurador-Geral da República? Interessante observar isso. O Ministério Público do Distrito Federal, ele integra o Ministério Público da União, contudo, ele não é comandado pelo Procurador-Geral da República, porque ele atua junto à Justiça Comum a nível estadual, só que a Justiça do Distrito Federal. Então, o chefe do Executivo que escolhe o Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios não é o governador do DF, é o presidente da República. Então, o presidente da República escolhe e quem destitui não é a Câmara Distrital. Quem destitui é o Senado Federal, porque ele integra dentre as competências e o gerenciamento da União, ou seja, a folha de pagamento é da União. Então, por mais que o Distrito Federal, o Ministério Público do Distrito Federal integre o MPU, quem o comanda a sua chefia administrativa é o Procurador-Geral de Justiça, escolhido pelo Presidente da República e destituído pelo Senado Federal. Nos estados, os procuradores vão fazer uma lista tríplice, mandam para o governador escolhe e a destituição será feita pela Assembleia Legislativa. O artigo 128 também traz as garantias do Ministério Público, que são as mesmas garantias que nós já vimos na magistratura: vitaliciedade após o estágio probatório, inamovibilidade, só pode ser movido por interesse daquele membro ou por interesse coletivo, desde que mande essa representação coletiva para a Procuradoria-Geral, a qual aquele membro integre. Irredutibilidade de subsídios. Quem tem garantias tem impedimentos. Impedimentos do membro do Ministério Público, tanto o MPU quanto o MPE. Receber honorários, percentagens e ou custas, exercer a advocacia, a sua inscrição como advogado fica suspenso e ele só vai poder voltar e exercer a advocacia obedecendo também às regras de quarentena, ou seja, depois de afastado daquele órgão do Ministério Público por exoneração ou por aposentadoria em 2 anos, aí é que ele vai poder voltar ao exercício da advocacia naquele espaço de jurisdição, participar de forma de sociedade comercial, exercer outra profissão, excetuando o magistério, atividade político-partidária também lhe é vedada, e receber auxílios ou contribuições, receber presentes, receber qualquer tipo de participação é vedado ao membro do Ministério Público. Essa regra está lá no artigo 128, parágrafo 5º. O artigo 129, ele traz as competências, as atribuições, as funções, a atuação do Ministério Público, e para tal eu vou passar uns exercícios para os meus alunos, e diz lá também no artigo 129 as regras de ingresso na carreira, que é por meio de concurso público. Isso nós já sabemos que é uma regra trazida pelo Constituinte 88 para qualquer serviço público. O artigo 130, ele fala sobre atuação em 2º grau, os procuradores que irão atuar junto ao 2º grau de jurisdição, e o artigo 130A traz lá as atuações e composição do Conselho Nacional do Ministério Público. Basta fazer uma leitura do texto constitucional. Por hoje nós encerramos, e no nosso próximo encontro a gente vai falar sobre as outras funções essenciais da Justiça. Muito obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.